Então, é com muito prazer, né, a Topcon está aqui na Concrete Show trazendo conteúdo, conhecimento, né? Eu estou aqui com o Jorge Cristófoli, que é o gerente de tecnologia da Cimento També, tanto concreto, tanto cimento, cliente da Topcon, de toda a suíte operacional da Topcon. Então, é um privilégio para todos nós aqui ter uma palestra de grande valor e altura do Jorge. Jorge, obrigado pela disposição de estar vindo aqui, né, falar um pouco, né, de tecnologia, e é um prazer, fica à vontade de se apresentar. Muito obrigado. Obrigado, Samuel. Bom, primeiro agradecer o convite da Topcon para fazer a apresentação, a palestra. É uma honra também estar aí passando alguma coisa de informação do que a gente faz e de algumas experiências que a gente já teve. Então agradeço o convite e vamos falar. Temos 28 minutos agora para falar, então tem bastante assunto. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, eu fico à disposição também. Ok? Vamos lá, então. Bom, o Samuel falou, o meu nome é Jorge Cristófoli, sou gerente corporativo da Cimento També. Já trabalho lá já faz algum tempo, né? Não vou entrar em detalhes. E eu trouxe aqui um assunto, né, que eu acredito que seja de interesse aí da maioria. Falando um pouquinho da parte corporativa da empresa. Então, a Concrebras ela tem filiais aí em Paraná e Santa Catarina, né, 13 centrais. Hoje nós estamos com uma produção projetada para esse ano na ordem de 1.200.000 metros cúbicos de concreto. Aqui algumas obras emblemáticas que nós já fizemos. Então aqui eu vou falar um pouco mais do Yacht House, que são essas duas torres aqui, o bloco de fundação, algumas obras importantes, One Tower, na ordem de 60 andares, o Yacht House com 82 pavimentos, com mais de 270 metros de altura, e algumas obras diversas. Também algumas obras interessantes, como a própria fábrica de cimento També, a refinaria lá do Rio Grande do Sul, na época que nós tínhamos central lá, e a ampliação aqui do aeroporto de Florianópolis. O assunto é concretagem de grandes blocos, né? E aí por que desse assunto? Então a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Então, aplicação de conceitos de tecnologia na execução de blocos de grande volume, né? Então, quais são os aspectos que a gente precisa se preocupar para fazer esse tipo de obra? Então, nós temos alguns desafios que determinar a composição, a partir de dosagem, de formulação, que normalmente tem aí uma especificação bem restrita em termos de FCK, de módulo de elasticidade, e de alguns efeitos colaterais que a gente vai falar aqui. Então tem uma questão de logística, porque normalmente os volumes são grandes, né, acima aí de 500 metros, chegando até 8.000 metros cúbicos, como é esse exemplo que eu vou citar. Então tem toda a questão aí de logística, de fornecimento, da parte de insumos. Aí a gente usa gelo, por exemplo, né, sílicas e aditivos especiais. E a gente normalmente faz um monitoramento da temperatura. Então é feito todo um cálculo prévio para se estimar a temperatura do concreto, os picos térmicos, para que não passe de alguns limites, né? E aí depende das situações e das condições de segurança da obra. Resistências do concreto, normalmente se trabalha com FCKs acima de 40, né, isso em função do próprio projeto estrutural, né, e hoje com aqueles edifícios já de alturas elevadas, né, com 40, 60, 80 pavimentos, nós estamos agora participando aí de um projeto que, se nós concluímos a negociação, será um prédio aí de 120 pavimentos, ou nessa ordem de grandeza. Então os FCK são bastante elevados. E aí a gente precisa de fazer algumas considerações. Uma delas é a questão da temperatura do concreto, né, os limites de temperatura. Como no Brasil não tem norma técnica ainda da ABNT que fala sobre esse limite, nós adotamos a norma francesa, ou a recomendação francesa. E aí tem algumas informações
De que forma que ela trata o assunto? Deixa eu ver, não está passando, agora sim. Então ele considera alguns fatores de risco da estrutura, né? Então aí envolve desde estruturas de menor porte, como estruturas de maior porte, onde a gente tem riscos, né, estruturais maiores. Então você tem nível de categoria, né, de risco da estrutura, indo do 1 até o 3, e condições de umidade. Então a gente tem aqui níveis de umidade de 1 até nível 3, sendo 1 com situações de terreno mais seco ou com eventual umidade do solo, aqui terrenos com oscilação de úmido e seco, e aí condições de abaixo do lençol freático. Então, dependendo dessa combinação de fatores, aí nós temos vários critérios de análise. E aí, para cada um dos critérios, nós temos os limites de temperatura, né? Então, para as condições mais simples, mais tranquilas, a gente tem um limite de temperatura que pode chegar aí até 85 graus. Né? Todo concreto, ele libera calor quando sofre hidratação do cimento, né? Quando a gente faz uma peça pequena, esse calor é desprezível, porque não existe acúmulo. Quando a gente faz peças grandes, você pode ter temperaturas que chegam aí a 90, 100 graus. Então a gente precisa tomar as medidas necessárias para que isso não atinja esses limites. E aí depois eu vou explicar o porquê disso. E aí limites que chegam aqui, mais uma condição mais restrita, chegando a 65 graus. Bom, por que a gente faz isso? Existe um fenômeno de patologia que está relacionado com a temperatura de cura do concreto, que é a formação de tringita tardia. Esse é um dos fenômenos que acontece. O problema é que isso acontece embaixo do solo. Então aqui a gente tem, aqui é um caso específico que tem a combinação de dois eventos aqui de patologia. Então a gente tem a tringita tardia e a reação álcali agregado. As duas coisas aconteceram aqui, mas os sintomas são parecidos. Então você, ao longo do tempo, isso aqui é uma estrutura que tem mais de 30 anos, que foi acometida pela reação de tringita. Ou seja, essa tringita, ela promove uma expansão interna da massa do concreto, e aí você tem criação de tensões internas e isso leva à fissuração. Se você tem fissuração, tem entrada de água e aí você pode comprometer a armadura e depois a estabilidade da estrutura. Então, para evitar isso, a gente tem que tomar aquelas medidas de redução. Quais são os fatores que promovem ou são responsáveis pela formação da tringita? A gente precisa de 3 condições. A gente tem que ter um concreto com uma certa permeabilidade ou fissuração, né, que aí você tem várias causas, pode ser retração térmica, carregamento, distribuição desuniforme de tensões. Você tem que ter o contato com a água e tem que ter o sulfato dentro da mistura, liberado pelo silicato hidratado de cálcio, pelo CSH. O sulfato é basicamente o gesso que é incorporado dentro do cimento na produção. Então todo cimento tem um teor de sulfatos, que gira aí na faixa de 2%, chegando aí a 3%, 4%, dependendo do tipo de gesso. Então, para que ocorra a DEF, você tem que ter essas 3 condições. Mas se a gente puder evitar uma delas, já é interessante. Aqui só uma imagem do que é a tringita. Então são cristais, são agulhas, né, que se expandem em pequenas bolhas, né, vamos falar assim, dentro da estrutura do concreto. Quando a gente faz aí um ensaio, uma inspeção, né, normalmente se usa microscopia eletrônica associado a um DEDS, que é a espectroscopia por energia dispersiva. Então a gente avalia a composição química desses cristais e aí você confirma que tem cálcio, oxigênio, alumínio e enxofre, né? Então, através dessa análise, você consegue confirmar que houve a formação da tringita. Ok? Então, análise de riscos, e aí você tem alguns fatores que podem ajudar a mitigar isso. Então, você tem
por exemplo, teores de SO3 inferior a 3, o C3A inferior a 8%, inserção de fly ash na mistura, ou sílica. Então você pode mitigar essa formação da efringita com essas ações. Ok? No caso do cimento que nós utilizamos aí nesse case, especificamente da Itambé, o cimento CP4, que tem um teor de SO3 inferior a 3%, na ordem de 2,24%. Então isso ajuda bastante a mitigar isso. Também a gente tem calor de hidratação, é levado em consideração no cálculo. Não. Depois eu mostro um pouquinho mais detalhes isso. Teor de C3A, também o cimento aqui utilizado, ele tem um teor de C3A, de aluminato tricálcico, né, inferior a 8%, então é um fator que contribui. Aqui os materiais, então falando um pouquinho dos materiais, da constituição, então os fatores que a gente considera nos cálculos, né, massa específica, calor de hidratação, 287 joules por grama, esses valores a gente coloca num modelo matemático, com elementos finitos, para calcular a temperatura do concreto no pico térmico, né, no ponto de maior calor. E aí outros fatores também, calor específico, os agregados, a gente analisa aí calor específico de cada um deles. Isso é ensaio de laboratório, né? As britas também, água do abastecimento, então, e gelo também. Então o interessante do gelo aqui é que ele tem um calor latente, que é o quanto de calor ele absorve, né, para transformar do estado sólido para o estado líquido, então ele absorve 80 calorias por grama Gauss-Celsius. Então esse é o grande mérito e a parte que interessa no uso do gelo. Algumas características geológicas daí de aplicação. Okay. Então, normalmente se utiliza aí na parte inferior dos blocos, né, concretos mais fluidos ou autoadensáveis, uma camada intermediária estabilizada, refrigerada, e aí aqui existem alguns critérios de variação do FCK, né? Então a gente pode fazer o bloco iniciando com FCK menor na parte inferior e finalizando a parte superior com FCK maior. Isso é lógico em combinação com o engenheiro da estrutura, né? Mas é um parâmetro interessante que reduz o custo da obra também. Então esses pontos a gente acaba discutindo com os engenheiros de estrutura. E a camada final também concreto refrigerado, e aí pode ser estabilizado ou não. Então, normalmente a ordem segue essa sequência. Na parte de cálculo, aí entrando um pouquinho no uso do TOPCon, que é o sistema que nós estamos utilizando. Então, a gente utiliza aqui uma parte interessante, que ele considera o gelo como parte da água, então isso facilita a parte do cálculo, né? Então, quando você faz o cálculo, você já considera o gelo como parte da relação água-cimento, então lógico que o gelo vai se transformar em água depois de derretido, né? Então ele entra no cálculo. Então aí você não precisa fazer aqueles ajustes, vamos falar assim, de colocar ar incorporado e aí reduzir a relação água-cimento para o cálculo dar certo, né? Então com o TOPCon ele já resolve isso. Estão fazendo a propaganda aqui do sistema. Também a curva de Abrams padrão, então a gente tem lá o modelo, você pode desenvolver a curva de Abrams e uso também de função do desvio padrão no cálculo dos FCKs de forma contínua, né? Também é um facilitador aí que ajuda bastante a parte dos cálculos. Então aqui só um exemplo aqui dos tipos de produtos, né, que a gente pode referenciar na formulação. Então a gente consegue dar nomes para cada produto e isso ajuda bastante na parte de identificação por parte dos balanceiros na hora de carregar o concreto. Então você cria nomes bastante específicos, então isso ajuda bastante, né? Então você tem
características diferentes, né, e bem definidas. Isso é importante. E a parte de formulação, daí depois entrando aí parte de insumos, parte de dosagem, dados técnicos, composição, baixa de estoque e custo. Então, aqui nos dados técnicos, aqui eu só coloquei um exemplo, 2 FCKs, desvio padrão, FCJ, e aí toda a sequência dos parâmetros e o cálculo. Volume de 1 metro cúbico, isso é interessante para os blocos, né? Porque é feio você fazer um bloco aí de 8.000 cúbicos e depois chegar lá e faltar algum volume. Então é interessante observar as massas específicas e se assegurar disso. Ok? Aqui a curva de Abrams, só para mostrar aí um exemplo. Então você pode, nos ensaios de laboratório, definir e romper os copos de prova e aí fazer uma curva e depois tratar isso dentro de todas as tabelas. Okay? Indo aqui para o caso em específico, essa aqui são as 2 torres do Yacht House, são 2 torres de 82 pavimentos, lá na Barra Sul, em Balneário Camboriú, e aqui na parte do bloco nós fizemos então as 2 partes, né, do bloco A e B. Nós fizemos aqui uma simulação por elementos finitos e aí fazendo o cálculo do pico térmico, né? Então leva em consideração todos os parâmetros de dosagem, as quantidades de cada material, as temperaturas individuais, o calor de pega do cimento, e aí a gente calcula o pico térmico. Então, o pico térmico é interessante para a gente definir um ponto central, ou seja, o ponto onde vai ocorrer a maior temperatura. Ok? E aí, no cálculo, enfim, saber se o concreto vai ultrapassar ou não a temperatura. Em obra, normalmente, a gente faz aí alguns ensaios experimentais. Então, aqui a gente construiu uma caixa de isopor com 1 metro cúbico e aí fez um experimento para checar se os cálculos estavam corretos. Nessa obra em específico, nós usamos aí, só na parte do primeiro bloco, 460 toneladas de gelo aplicado de forma automatizada dentro dos caminhões. Então, colocação do gelo e aí aplicação em obra. Então, bombas lançando. Então, toda essa extensão aqui é a fundação daquelas 2 torres. Né? Okay? Essa aqui é a fase 1, aí depois a fase 2 também, complementando. Então essa aqui é a parte inicial, aqui a parte da segunda torre. A praia já está aqui, ó, bem próximo. Aqui a visão interna do segundo bloco, aqui a face de contato, né, entre o bloco A e o bloco B, as barras de transferência, tudo isso aqui foi preenchido com concreto. Tá aqui alguma vista mais geral. Aqui só uma demonstração, enfim, uma lista de todas as fases de concretagem, iniciando aqui numa segunda-feira e terminando numa sexta-feira. Lembrando que aqui a gente está num ambiente urbano e que não permite a concretagem fora do horário. Então a gente tinha que concretar das 8 da manhã até as 6 da tarde e aí continuar, né, a concretagem no dia seguinte. Então isso necessitava de uma estabilização da última camada. Né? Então você tinha que estabilizar o concreto para que no dia seguinte não houvesse formação de junta fria. E aí os tipos de concreto estão iniciando aqui com FCK 40 e assim por diante. Um concreto mais fluido, né, uma brita zero com slump 20, depois finalizando o dia com um concreto estabilizado. E aí a sequência terminando o volume aqui de 4.000. Esse aqui é o primeiro bloco. O segundo bloco seguiu a mesma ideia, só enfatizando aqui o FCK 40 na parte dos 2/3 inferiores da altura do bloco, e aí terminando com o FCK 50, que é o arranque dos pilares da estrutura. Aqui o data logger para fazer a captura da leitura das temperaturas, né? Esses cabos são termopares que você coloca lá dentro do bloco e aí monitora. Lembrando que
Você só monitora isso para checar se tudo aquilo que você calculou deu certo, né? Porque se a temperatura começar a subir, você só pode rezar, né? Não tem o que fazer. Depois disso, não tem o que fazer. Então, precisa fazer as coisas certas antes. E aí checar se tudo aquilo que você calculou deu certo. Aqui só as leituras de cada ponto. Aqui chegou a 65, aqui teve um ponto que ultrapassou, aqui chegou até 70. Mas como se trata de um ponto só, isso é irrelevante. É considerado aí. Aqui alguns outros cases de outras obras, né, também com os acompanhamentos térmicos, temperaturas ambientes, aqui chegando a 30 graus, isso aqui é uma obra lá de Blumenau, e aí os picos também chegando aqui a 60, ou próximo de 70 graus. Aqui tem vários cases, não vou entrar em detalhes aqui de cada um. Aqui a obra, aqui é um perfil do edifício, né? Então esse númerozinho que está escondido aqui é 276 metros de altura, esse zigue-zague aqui é a escada de incêndio, então imagine para descer isso aqui num caso de incêndio. Aqui a gente tem também o mastro de distribuição que foi utilizado. Aqui só uma ideia geral da obra, né, após as fases intermediárias de execução. Aqui a gente tem um mastro de distribuição, aqui outro mastro, são duas torres, cada uma com o seu mastro, e aí as concretagens sendo executadas. Aqui mais um detalhe, e aqui a obra pronta. Ok, como recomendação, se alguém quiser, tiver interesse, esse livro aqui é bem interessante para cálculo da parte térmica do concreto, do Selmo e da Nicole. E é isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que vocês tenham aí. Ok, obrigado aí pela atenção, e aí eu fico à disposição aí depois aqui no corredor aqui, a gente pode conversar aí.